Olá, boa noite, pessoal. Oi, Silvia. Tudo bem? Já vou lhe chamar. Pronto. Viu? Boa noite. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bem? Prazer. Estamos nos Prazer. conhecendo aqui, ao vivo, né? Sim. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Que Olha, bom. prazer. Eu tenho certeza. Tá dando um eco aí? Não tá? Hum, para mim tá tranquilo. É, né? Então tá bom. Parou. E para você? Deixa eu ver. Talvez esteja muito alto. Deixa eu ver. Aí, melhorou? Vamos ajustando, assim que vai dar certo. Bem, pessoal, quem está entrando agora, boa noite, seja todos bem-vindos. Nós vamos Boa ter um noite. super bate-papo. É Silvia mesmo ou Silvane? É Silviane. Olha, nenhum dos dois. Silviane. Você vai contar um pouquinho Silviane. sobre. Você vai falar um pouquinho sobre você, mas eu quero dar boas-vindas a todo mundo que está entrando. Quem puder, vai compartilhando essa live, porque a Silviane, ela veio de um modo assim, bem diferente, né? Ela sempre prestigiando nossos posts, e eu observando. E ela colocou muita cor. Agora depois você fala se você gosta das cores e o porquê. E eu observando ela, você sempre prestigiando a gente, não é, Silviane? E eu falei, olha, quem é ela? E te convidei, ela foi que dia? Segunda? Foi segunda-feira, antes de ontem. Foi assim, agorinha. Pois é, segunda-feira eu falei, vamos fazer uma live, ela topou. Bem, para quem está aqui a primeira vez, eu sou a Jussara, falo aqui da Flórida. Nós somos do Café com Mulheres e é uma honra, todas as segunda-feira e às quartas a gente está aqui batendo um papo, uma resenha, cada, cada segunda e cada quarta-feira com um tema diferente. E hoje nós temos a Silvia, eu quero que ela se apresenta. Fala um pouquinho, Silvia, sobre você, Boa por noite, meu favor. nome é Silviane. Hoje eu estou como terapeuta de mulheres, né? Na verdade, nunca imaginei isso para minha vida. Eu sempre trabalhei na área da saúde. E quando eu era jovem, eu pensava assim, o que eu quero fazer? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Eu tenho meu temperamento oral, então assim, eu sou muito dada a conversar e falo pra caramba. Então assim, nessa parte de contato, eu sempre fui muito bem extrovertida. Tanto que as minhas Aham. profissões sempre foi comércio, né? É sempre assim, falando com alguém. E aí eu pensei, o que eu faço? Cabeleireiro, enfermagem, eu gosto de cuidar. Eu falei, ah, não, vou cuidar das pessoas. Tá. Aí comecei essa jornada. Por 6 anos trabalhei em um hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico eu já comecei a ter uma visão diferenciada da humanidade, né? Porque eu sempre enxerguei o ser humano não só como uma capa, como uma coisa simples, mas sempre como tem alguma coisa profunda por trás. E aí, ali naquele hospital por anos, né? A gente começa a olhar e ver o modo que eles agiam, eu comecei a refletir. Eu falei, gente, é um mundo completamente diferente que a sociedade não conhece. Porque aqui eles são adultos, mas um dia eles foram crianças, né? E aí eu ficava imaginando, eu falei, nossa, eles foram crianças deficientes, né? E em um momento ou outro da vida seus pais não puderam cuidar e acabaram doando para uma instituição. E ali estavam eles, né, carentes, e eu gostava muito de trabalhar lá, era muito bom, porque a gente recebia carinho, amor, apesar de ter a ala, né, dos graves, psicopatas e tal, né, porque lá era um hospital muito grande, tinha 600 pacientes, e os pacientes que eram, como que eu posso dizer, aqueles que são condicionados, mas não são presos, eles ficam lá no hospital, né, então, daí eles Uhum. ficavam lá. E era um pouco perigoso, mas a gente gostava do que fazia e encarava de bom. Bom, aí começou a minha visão do outro lado da moeda, né? Falar, não, a gente está numa sociedade que talvez use vendas para isso que acontece. E aí entrei também em clínicas de recuperações e aí foi. Eu gostava muito, mas o salário era baixo. Parti para o clínico. Bom, agora no clínico, fiquei por anos,
Quando chegou a pandemia, eu resolvi fazer faculdade. Falei, vou fazer faculdade, porque eu gosto de cuidar de gente. E eu sentia que tinha muita frieza, era robotizado o cuidar do paciente. Falei, não, vou fazer faculdade porque eu quero dar aula, eu quero ensinar as pessoas a tratarem com amor as pessoas. Não frieza, sabe? E chegar além do ser humano. Porque muitas vezes na rotina da correria, você não consegue demonstrar, né, o afeto, nada. Eu não sei se você já foi atendida assim. É meio robotizado as coisas, né? E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, eu tive que trancar. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, aqui não foi diferente, né? Os hospitais ficaram super lotados. E na época, eu treinava as pessoas que entravam novas na instituição que eu estava. Então, além de ficar com os meus pacientes, eu cuidava do trabalho supervisionando o companheiro e os outros. Então, aquilo me sobrecarregava demais. Como eu gostava sempre das coisas certinhas, aí que vem, o que vem por trás de uma mulher guerreira. Eu queria tudo muito correto, eu queria agradar todo mundo. E assim, sempre eu entrava no quarto e não conseguia sair tão rápido. Eu já tinha esse instinto de terapeuta em mim. Então eu ia atender o paciente, ele estava com uns problemas lá dele, e eu estava ali, sabe, terapeutiano, conversando, né? Fazendo ele entrar no tratamento, que a família estava esperando lá fora e tal. Tudo aquilo, aquela conversa. Só que por eu me cobrar demais, eu acabei tendo burnout. Eu não aceitava ter burnout. Porque assim, eu me considerava super ativa, trabalhei em 2 empregos por muitos anos, né? E assim, eu não aceitava aquela situação. Porque para a mulher que ela faz tudo, que ela não para, que ela estuda, que ela trabalha, que ela resolve os problemas de quase todo mundo da família, quando ela para, ela não aceita. E foi o que aconteceu comigo. E eu acredito que muitas mulheres que estão nos vendo hoje se identifiquem com essa situação. Porque quando você é muito ativa... Silviane, eu vou te cortar um pouquinho, porque pelo que eu vejo tem muita coisa boa para você compartilhar. Mas eu quero voltar um pouquinho, se você me permite, para você falar Silvana Pessoa. Silvana é casada, como que foi? Conta a sua história um pouquinho, como pessoa, e depois nós entramos na sua profissão, né? Você tem filhos, você é casado? Sim, sim. Tenho sim. Eu tenho um rapaz de 22 anos e uma menina de 12 anos. Agora, no final do ano, eles fazem 13. É o Renan, de 22, e a Rihanna, de 12. Um faz 23 e um faz 13, né? Na verdade, eu não esperava ter minha filha. Ela veio assim num susto. E eu não vou mentir, na época, né? Eu tomei uma pílula do dia seguinte que fez com que eu engravidasse, porque os meus hormônios afloraram e aí sim eu engravidei. Eu lembro que foi um dia antes de eu ir pro plantão que eu tomei essa pílula no dia seguinte. E eu fiquei frustradíssima, porque eu falei, gente do céu, eu não estava esperando. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque Deus escreve certinho, sabe? E aí é uma princesa, companheira, e é tudo de bom. Assim, aí depois só o susto, sabe? Depois eu aceitei, falei, não, sabe? A ilusão da mulher guerreira, ela quer continuar lutando. E ela não para nem para aproveitar a vida. É bem assim. Então, eu sou casada há 23 anos já. Conta mais, assim, a sua infância. Você nasceu em qual cidade, Silvana? Então, aí, quando eu falei para você da situação da mulher guerreira, eu ia voltar nesse ponto, da ferida emocional, né? Por quê? Porque a minha infância, até os meus 9 anos, foi muito boa. Meu pai trabalhava em uma metalúrgica, minha mãe era costureira, tinha 3 irmãos, morávamos de aluguel em São Paulo. A minha mãe veio da Bahia, do norte, né, para a cidade grande, com meus avós. Casou e veio trabalhar. E aí meu pai tinha até uma vida estável, era metalúrgico, minha mãe costureira. E aí meu pai perdeu o emprego. Meu pai perdeu o emprego, a situação dele caiu, assim, a situação financeira. Aí o que aconteceu? A gente mudou. Nós nos mudamos de onde nós morávamos ali na Brasilândia para um Jardim Clímax em São Paulo, que era no bairro onde o irmão do meu pai morava. E a gente foi morar lá, numa casa bem simples, diferente do que eu morava, né? E aí teve toda aquela ruptura de padrão, né? Porque era uma casa muito diferente. Molhava mais dentro do que fora. E aí eu ficava com aquilo em mim, falava, meu Deus, como que a gente veio morar aqui? E a criança é inocente, né? Levava tudo na brincadeira, não via perigo. E aquilo, depois que eu cresci, que eu vi que eu tinha, né, que curar muita coisa em mim. E que eu achava que a minha mágoa era com o meu pai. Porque como a condição de vida do meu pai caiu, ele entrou no alcoolismo. Então, meu pai bebia demais.
né? E a minha mãe sempre forte, trabalhando, deixava as crianças na creche, voltava, buscava as crianças na creche, ia cuidar dos afazeres, né? E eu falo que era Deus que guardava nós naquela época. E, e assim foi aquele trauma de sempre ver meu pai chegando, né? Daquele jeito, mesmo sendo um pai amoroso que trazia doce, ele chegava daquele jeito. E eu vi que eu precisava curar algo em mim, só que só depois de adulta, né? Que eu resolvi fazer um acompanhamento e que eu vi que quem eu precisava perdoar, na verdade, não era meu pai. Eu precisava perdoar o meu tio, porque a criança gravou que o tio não deu uma casa melhor, porque ele tinha 8, 9 casas de aluguel, né? Na época, e todas ótimas. E eu fui logo na pior. E assim, inconscientemente foi isso, eu descobri em terapia. Que eu precisava liberar o perdão para ele, você acredita? Depois de falecido. E foi aí que as coisas foram abrindo para mim depois de adulta, né? Mas devido a esse acontecimento do meu pai ter bebido, é que acontece com muitas famílias, né? A minha mãe ficou muito triste, né? Ela não conseguia dar conta do que estava acontecendo. Nós nos separamos. Como eram 4 irmãos, minha mãe mandou 2 para a cidade que eu moro até hoje e ficamos 2. Então houve uma separação. E naquela separação eu não entendi. Por que a minha irmã e meu irmão iam para a casa dos meus avós, que eram, para mim, criança iludida? Ela faz a fantasia na mente. Para mim, a casa da minha avó era a casa maravilhosa. E por que eu ia continuar naquele lugar? Então eu me sentia abandonada, né? E rejeitada. É aí que nasce a ferida da mulher guerreira, né? Porque quando ela não descobre, ela não cura, ela continua sangrando por onde ela passa. E ela quer cuidar. Nós vamos chegar lá. Eu estou extraindo, porque, vou te explicar, Silvia. Hoje você está simbolizando, a gente está resgatando sua história para no final a gente fazer uma análise sobre isso mesmo. E aí, a partir do momento que você se sentiu abandonada, você seguiu sua juventude, quais foram os seus maiores desafios na sua juventude, Silviane? O meu maior desafio foi eu queria sair da minha casa. Porque quando a gente mudou, o meu pai veio. Ele não ficou, ele veio atrás da minha mãe. E aí eles compraram uma casa aqui e continuaram morando junto. Mas o meu pai era o tipo de homem muito, muito rústico. E ele era um bom homem, mas ele bebia e ele não parava de falar. E também xingava muito. E aquilo me machucava, porque eu não conseguia ficar dentro daquela casa. E eu só queria sair. Só que sem o autoconhecimento e sem conhecer de nada da vida, a gente quer logo se envolver, né? E aí eu fui procurar quem? Um homem mais velho. Meu marido é um pouquinho mais velho que eu. Pouca coisa, mas é. E eu sentia segurança. Então eu só queria me casar e sair dali, daquele ambiente, sabe? E o meu pai seguiu por anos desse jeito. Só que eu não entendia porque minha mãe ficava com ele. Porque criança, adolescente, quer que separe, né? Só que a minha mãe veio muito católica. Então, assim, para ela o casamento, né? Por mais que ela tenha vindo da cidade para cá porque ela veio procurar ajuda, casamento sagrado, casamento uma vez só, né? E pro resto da vida. Ou também por crenças de o que os outros vão falar de mim se eu me separar, né? Então, assim, eu via naquela mulher uma mulher muito esforçada, né? Muito ágil, muito lutadora por tudo, né? A mulher guerreira, que aguentava de tudo, né? Para criar os filhos. E aí foi passando os anos e meu pai não parou, sabe? Ele continuou, né? No fluxo dele e eu respeitando, né? Minha mãe, porque minha mãe aceitava e tava tudo bem. Só que aí eu decidi que não era para mim aquilo. Aí eu casei jovem, eu tinha 16 para 17 anos. Eu acredito, sabe, Jussara, que hoje muitas jovens passam por isso. E elas querem sair da casa por conta do clima que existe dentro da sua casa. Eu, inclusive, tive na minha família, minha irmã fez isso. Então, são várias situações. Às vezes, num casamento, num trabalho, as pessoas vão fugindo, né? Bem, Silviane, eu estou vendo aqui, você está linda de óculos. Você é linda de óculos. E eu quero que você fale um pouquinho, Obrigada. se você puder, sentir confortável. Por que você usa óculos? Eu uso óculos, sofri muito bullying quando era criança. Também tem isso, né? Muito, porque eu usava tampão no olho. Eu tenho 50% de visão na vista direita. Então eu sofri muito, porque
Além de usar o óculos, eu usava o tampão. E criança não quer, porque a partir do momento que você é humilhada na escola, você não quer usar, né? Então, aí eu tirei, eu não fiz uso. Tanto que eu não forcei a vista e fiquei com esse 50%, né? Porque tem um exercício para fazer de forçar o músculo, a musculatura. E por isso que eu uso óculos. Tanto que eu falei pra você, né, de fazer a live à noite, assim. Mas eu não ia conseguir ler muitos comentários, mas eu tô conseguindo aqui numa boa. Isso é outra ferida que você carrega. Então, às É, vezes, Sara, a gente pensa que não tem. Mas quando você começa a fazer uma autoanálise, você vai olhar a sua história, você tem várias feridas que precisam ser trabalhadas, né? E quando você é muito, assim, humilhado, você não tem, tem as crenças que eu vou falar mais pra frente, depois, né? E aí foi bem assim, nesse fluxo, né? A minha vida. Mas foi gostoso. Era uma vida de ilusão, mas foi o que eu passei, né? O que eu pude passar. E aí entrei na área da saúde para suprir essa necessidade de acolhimento, né? A minha mãe, ela não era muito carinhosa. Coitada, ela também não tinha nem tempo de ser, né? Porque ela tinha que estar sempre na luta dela. Então, assim, eu não recebi muitos abraços e beijos, né? Eu lembro de muitos beliscões. é. Mas Naquela tá tudo época era a bem, cada forma um. deles demonstrar amor, né? É, Era sendo sim. firme. Silviane, nós vamos entrar agora, né, no título da nossa live, as mulheres, né, o que se acham, guerreiro? Eu até comentei com você, tem dois termos que eu realmente eu não gosto, é a batalhadora e a guerreira. A guerreira, bem, eu não quero, eu quero uma vida de paz, viver guerreando, e batalha também se remete à guerra, né? E nós não queremos viver uma vida cansada e guerreando, batalhando. Então, eu quero entrar primeiro, antes da gente partir já, para a gente fazer essa análise, eu quero te perguntar o seguinte: como que você entrou? Você já deu aí um breve resumo da terapia, e aí eu quero te perguntar, você é uma terapeuta integrativa, o que é uma terapia integrativa? Uma terapia integrativa pode ser classificada de várias formas, né? Ela não é a terapia convencional, que é a cognitiva, que a maioria dos psicólogos fazem, né? A terapia integrativa pode ser feita por escrita, com o caderno da gratidão, pode ser feito por reprocessamento, né, mental, que é você voltar na cena, é usado hipnose e também PNL para isso. A que eu trabalho, a TRG, não utiliza também, porque assim, na verdade, Jussara, eu não. Tem pessoas que falam, você precisa se especializar só em uma terapia e pronto. Eu não sou a favor disso, porque cada ser humano é de uma forma. Vai ter pessoas que vai querer sim ter um autoconhecimento e vai partir para um tipo de terapia, onde ela vai voltar para ela, vai se encontrar e tá tudo bem, ela vai evoluir, né, para subir de nível. Tem gente que não quer saber, ela não quer fazer. Ela só quer destravar em alguma parte da vida dela. Por exemplo, ela só quer falar em público. Então, a TRG é uma terapia legal, porque a pessoa muitas vezes não precisa me contar. Na verdade, não precisa me contar o que aconteceu com ela, mas ela vai ter que fazer o processo na mente. Ela vai ter que repassar ali as histórias por várias vezes. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela só funciona à base do trauma, né? Porque daí você causa aquele impacto que é causado o trauma por impacto ou por repetição. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não levam em consideração. Então, assim, a terapia integrativa trabalha muito com isso, mas o que mais me encantou foi falar de Deus. Porque, assim, eu já queria muito falar de Deus, né? De falar do todo, de Deus em um só. Porque quando você expande a consciência, você começa a enxergar Jesus Cristo de uma outra forma. Não aquele Deus mau que te pune, mas que te quer bem. E o que está dentro de você, né? Que é o que as pessoas não colocam em ação. Então, a terapia integrativa trabalha muito isso, né? O eu sou, o Deus em você, porque na Bíblia o nome de Deus é o eu sou. E é muito poderoso, muito poderoso. Agora vamos lá, Silviane. Nós vamos entrar no campo agora e falar sobre o tema da live. Aliás, nós já começamos, mas agora, de fato, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que, na minha concepção, você deve ter sua visão também, que ela, muitas das vezes, ela sente orgulho
em falar que ela é uma guerreira, né? Muitas delas, ou quando ela recebe um elogio. E eu já ouvi várias vezes, Silviane, você é uma guerreira, parabéns. Então, vamos falar um pouquinho agora, né, para você falar sobre isso. O que é uma mulher guerreira? O que está por trás disso? Qual é a sua visão, Silviane? Sim, eu me considerava uma mulher guerreira. E eu dizia de peito estufado, eu sou uma mulher guerreira, né? Que é a mulher que faz tudo, está pronta para tudo, mas é preciso parar de romantizar a mulher guerreira. A mulher guerreira, na verdade, está pedindo socorro. Ela chega na exaustão. Quando você se tem um trauma, você veste várias máscaras. E da mulher guerreira é uma máscara que você coloca inconscientemente para se proteger. Para se proteger. Né? Então ela acaba fazendo o quê? Suprindo a necessidade de muitas pessoas, menos a dela. Ela atende muitos amigos, mas ela nunca tem tempo para ela. Eu me sentava no sofá e eu me sentia culpada por estar descansando. Eu não poderia parar, porque o que iam pensar de mim? Olha só que ponto se chega uma mulher guerreira. Eu já me senti assim também. Teve uma fala, nossa, se eu tivesse descansando, meu Deus, era para fazer isso. Hoje não, eu faço porque eu tenho que fazer, não porque eu sou obrigada. Às vezes as demandas do dia nos obriga a gente a fazer, mas não porque tem que fazer, se eu não fizer, é só responsabilidade. Mas o que vou na sua concepção, Silviane, o que está por trás disso? O que vai construindo, ou melhor, colocando essa carga nessa mulher? O que você atribui? Como que a gente pode avaliar isso? Inconscientemente, ela acaba trazendo para ela vários traumas, né, que ela passou. Não que eu diga que trauma seja alguma coisa muito impactante, depende da maneira que você interpretou quando criança. Às vezes foi uma coisa super leve, né, e você interpretou de uma forma brusca, e às vezes foi alguma coisa brusca. Por exemplo, o cancelamento, né, que o cancelamento ele acontece em você dentro da sua casa, não precisa ser na internet. Muitas vezes a mãe, ela cancela a criança, não fala, até a criança se redimir, pedir perdão, qualquer coisa assim, fica 1 ou 2 dias, entende? Como um castigo, né? E aí você sente a necessidade de agradar a mãe, porque você quer o carinho. Então isso inconscientemente você cresce querendo agradar as outras pessoas. Está escondido ali o medo da rejeição. Você acredita que se você não fizer, as outras pessoas não vão te amar. Parece assim bobagem eu falando, mas às vezes a pessoa, ela se diz orgulhosa, para ela tem que estar tudo muito certinho, mas inconscientemente é isso que acontece, né? E se ela não for a fundo, ela jamais vai identificar isso. Por quê? Porque é mascarado. É mascarado. A mesma coisa que acontece em uma mulher num relacionamento abusivo, né? Ela foi muito humilhada quando pequena e quando traz isso para a vida adulta, ela acha que ela é dependente daquela pessoa, do trabalho. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu não posso ficar sem esse trabalho, é tudo para mim. Se humilha e faz de tudo e está sofrendo e continua ali. Né? Ela não consegue utilizar uma roupa. Eu era dessa forma. Eu não conseguia me arrumar. Eu falava, sabe, assim, tipo, essa roupa deixa pra lá, deixa pra depois, né? Colocar um colar para sair, porque eu falava, nossa, isso aqui não é para mim. Era para todo mundo, menos para mim. Eu elogiava as minhas amigas, mas nunca era para mim. Isso está inconsciente. Existe, ela pode... Hoje, a gente, olhando aqui, né, esses pontos que você está trazendo, a mulher existe, qual é o momento que ela deve entender? Até que momento que ela deve entender que é a personalidade dela, às vezes uma criação ou a religião dela, até que ponto ela pode entender que é a personalidade dela, é o estilo de vida, ou que já chega num ponto de estar mascarada, ela já está confusa e ela entra nesse campo por causa desse título. Dá para a gente Na levantar verdade, alguns pontos aqui? dá. É preciso você olhar para a sua vida como um todo, né? Você vai olhar os seus resultados. Como que está o seu resultado na sua família? Você é muito ciumento? Você é possessiva? Discute por conta de qualquer coisa? Porque assim, o ciúme, na verdade, é a insegurança que você tem com você mesmo.
é a falta em você. Então, se o seu relacionamento tem muita briga, muita discussão, eu já fui assim, viu? E muito ciumenta, aquela insegurança, sentimento de posse, não rejeite isso, procure se autoconhecer e saber o que está acontecendo aí, né? Você pode ver também pela vida financeira, porque do lado financeiro, eu fui uma pessoa, como passei pela escassez, tudo que passou na minha mão, eu só queria comprar, comprar coisas boas para comer, eu queria suprir, sabe aquela infância escondida? Eu saía para comer, era só assim, sem guardar nada, sem investir nada, era só o hoje. Então, assim, fique de olho como que tá, porque tem alguma coisa no seu passado, né? Profissionalmente também, né? Você não consegue se relacionar no seu trabalho, você não fica em nenhum trabalho. Por quê? Porque muitas vezes você foi rejeitado e antes que alguém te rejeite, você sai. Sabe aquela pessoa meio paranoica? Ela entra no emprego e fala, porque estão falando de mim, porque parece que nunca as coisas que eu faço estão boas, né? E isso existe muito mais do que a gente imagina. Então, essa já é uma pessoa que já se deleta, ela não para no lugar, porque ela acha que antes dela ser rejeitada, ela vai se ausentar. Também no relacionamento, aquela pessoa que não para com ninguém. Às vezes ela até sai, mas aí no relacionamento está indo e ela faz de tudo para se sabotar. Ela nem sabe, é inconsciente. E ela dá um jeito de terminar com a relação, às vezes por motivo banal. Por quê? Porque ela, antes de ser excluída, ela se retira. Um Eu pouco de atendi uma orgulho moça esses também, né? tempos. Eu atendi uma moça esses tempos atrás com esse sintoma, né? Que precisou ser trabalhado. Então ela não entendia, ela sempre estava nas festas, mas quando ela recebia o convite, ela não ia. Ela nunca ia. Ela não ia. É muito Ah, interessante. Silviane, é, geralmente você deve, como você falou, e você deve atender muitas mulheres com esse perfil. Hoje, assim, na prática, e também antes, dizendo o seguinte, eu creio que é muito difícil uma mulher sair sozinha, né? Ela entender, vir a consciência que ela precisa de ajuda, mas qual é o primeiro passo? Porque muitas vezes ela não tem força nem para procurar esse profissional. Qual é o conselho que você dá hoje para essas mulheres que minimamente agora, se estão assistindo essa live, eu vou assistir depois, que ela possa, o primeiro ato que ela deve ter? O primeiro ato é a ação. Porque se ela não agir, ninguém vai agir por ela. Uma coisa que eu carreguei comigo por toda a vida, né, até uns anos atrás, foi o querer ajudar quem não queria ser ajudado. Então, assim, nem Jesus, ele veio aqui e demorou para me entender isso, viu, Jussara? Porque como eu tenho esse lado meu mais dado, mais carinhoso, demorou para eu cair na minha realidade, que eu não seria a salvadora do mundo. Então, para você que sente que tem algum problema a ser resolvido, você primeiro tem que sentir a vontade de agir. Precisa ter vontade. Primeiro, porque assim, quando você trabalha com a mente, não é possível entrar na sua mente e fazer com que você faça o que precisa ser feito. Porque assim, eu falo sempre para elas, a gente tem lá os termos e tal, 50% de dedicação eu dou, eu pego na sua mão e te ajudo, mas os outros 50% você vai ter que agir. Vai ter que agir. Porque até para procurar um médico, Jussara, você vai procurar um médico e o médico vai te dar um medicamento. Vai estar na sua escolha tomar ou não o medicamento, né? Ou ter alguém que esteja do seu lado para fazer um aporte, um familiar. E infelizmente é assim. Infelizmente, né? Você fala que aquela pessoa está sozinha e ela não tem ninguém, mas ela tem hoje as mídias. Hoje em dia existe coisas que não existiam alguns anos atrás, né? Você encontra conteúdos maravilhosos, né? E assim, infelizmente, Jussara, a religião ajuda pra caramba. Só que a religiosidade da pessoa fez com que ela se afastasse um pouco, né, dos tratamentos. E viesse aí ter esse olhar de terapia, terapia integrativa, só para pessoas malucas. Gente, não é. A nossa mente é a coisa mais poderosa que Deus nos deu. Se você parar e observar o que diz na palavra, a palavra diz tudo e tudo que já estão nos livros. Amai ao próximo como a você mesmo. Então, primeiro você tem que se amar.
Como você ama o outro primeiro? Num avião você não coloca máscara para se manter sóbrio, para ajudar a salvar os próximos? Não é? Primeiro em você? Então, assim, na vida também, né? Então, você tem que resgatar isso de dentro de você. Tem que ter vontade. Deus não deixou o livre-arbítrio? Ele deixou a opção para você escolher sim ou não para você. Então, hoje eu digo para você que necessita, que diga sim para você. Muito bom. Eu estou observando, né, que você é uma menina, né? Porque você falou que tem filho aí jovens, levei um susto. Então, você está muito bem e linda. Você, ao longo da nossa conversa aqui, você citou várias vezes Deus, Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu lado, da sua experiência com Deus, do seu lado cristão. Qual foram as experiências que você teve, que também auxiliaram também a você ser essa mulher que você é hoje, se tornar, né? Na verdade, Jussara, quando eu entrei no burnout, que eu não sabia, porque assim, chegou uma hora no plantão que eu não sabia onde eu estava indo com a bandeja, né? E aí foi nessa hora que eu vi que eu precisava de ajuda, porque eu não estava enxergando mais. O nosso corpo dá sinais de esgotamento físico e mental. Uhum. E eu não enxergava as letras no computador para fazer os relatórios. Não estava vendo. E aquela loucura, aquela empolgação, ai, vamos ajudar um, não tá sem ar, não tá sem máscara, não sei o quê. Eu não olhava para mim, eu não bebia água, eu não ia no banheiro, sabe, no plantão, assim, corrido. Você só queria ajudar a salvar as pessoas e ficava aquela angústia. E isso perdurou aí por 2 anos, essa correria, né? Você já chegava no plantão maçante, imaginando como seria lá dentro. Então, assim, quando teve o primeiro caso de Covid na cidade, né, que um dos hospitais que eu trabalhava foi um dos primeiros. Lembra quando você via aí nos Estados Unidos? Não, era na Coreia, começou na Coreia, né? As pessoas entraram com aquela roupa de plástico Uhum. e tinha medo de encostar nas pessoas. E aí ficava aquele apavoramento e tal. E a gente aqui, né, antes de chegar os materiais próprios, a gente entrava com uma roupa de tecido, entende? Assim, aí eu fazia a oração e falava, eu fiz um juramento, eu tô aqui para salvar pessoas, eu vou fazer. E pedi a Deus, falei, Senhor, tá na sua mão, né? Quando você atravessava a porta, Jussara, e entrava, olha que impressionante. O que as pessoas falavam? Não encosta perto de mim. Eu tô muito mal, eu não quero passar para você. Olha como é. E o que eu tinha que fazer era convencer a pessoa de que eu precisava ajudar ela, a maioria dos pacientes. E aí eles falavam isso, eu falava, não, você não escolheu estar aqui. Eu escolhi estar aqui. É diferente. Então você tem que aceitar a minha ajuda. Eu vou te ajudar. E aí, assim, aquela convivência. Quando eu tive o burnout, eu precisei me afastar, eu tinha culpa em mim. Eu não queria deixar meus amigos, porque eu sabia que estava faltando funcionários. Eu não queria deixar, eu me culpava por deixar eles lá. Eu ia deixar a equipe defasada. Sabe aquela ilusão de como, nossa, você vai suprir tudo, né? A guerreira, né? E aí, eu não via isso, Jussara, eu tava cega. Então, o que aconteceu? Eu me culpava por isso. E antes de tudo isso, eu chegava em casa, sabe como que eu desenvolvia a ansiedade? Eu vou contar pra você. Eu chegava em casa e eu ficava pensando no paciente que eu tinha esquecido de dar água. Porque daí eu esqueci de dar água, porque eu tava trocando o outro que tinha descido da UTI com vários ferimentos e todos aqueles aparelhos, todos os problemas, que mandam tempo. E eu pensava, será que ele vai estar vivo amanhã para me pedir desculpa? Olha como que é a Ai, gente. meu Deus. Porque a gente, quando você é muito emotivo, você cuida realmente com amor. Aí você fala assim, quando você tem um Deus em você, né? Você fala, será que essa pessoa vai me perdoar? Talvez morreu com sede. Eu não consegui voltar a tempo. Então eu me cobrava muito isso, né? Fora assim, né, a minha família, porque o pessoal de casa tinha medo de eu trazer o vírus para dentro de casa. Só quem foi da área da saúde, quem sabe como foi o caos para quem estava lá dentro também, né? Fora que tem um livro aí que vai sair, que eu vou escrever, que eu estou escrevendo, que eu vou contar as histórias das pessoas que estavam lá dentro, né? Histórias lindas e histórias tristes também, de pessoas que viram seus filhos pela janela pela última vez. Então, assim, ficou muito. Eu digo que, assim, fiquei muito lisonjeada de fazer parte dessa geração que passou por isso e que outras pessoas vão poder ler e vão poder saber o que aconteceu realmente nos bastidores. Nos bastidores, porque muita coisa quem está de fora não sabe, né? Não tem nem noção.
Então eu ajoelhei a Deus e pedi, Jussara. Aí que entra essa parte. Eu falei, Senhor, mas eu pedi tanto pro Senhor. Me bota lá no hospital, clínico, eu quero ajudar a cuidar das pessoas. Eu amava estar lá. Por que que o Senhor me tirou? Aí eu chorava, chorava, eu chorava. Por que que o Senhor me tirou de lá? Eu queria estar ajudando, eu queria estar lá, ia ser mais um, tô fazendo falta. E não entendia, Jussara. Não entendia. Aí, um dia, vendo uma live do 459, veio pra mim uns tapas bem dado na minha cara. Que era Deus mandando pra mim. Para de ser vitimista. Levanta daí. Sabe? Você vai encontrar outra coisa pra fazer. Deixa o vitimismo de lado. E aí eu entendi que eu precisava me reerguer. Porque se não fosse eu deixar Deus agir em mim, o Deus que está em mim, que é a consciência, eu ia deixar a minha mente me levar para onde eu não queria. Que era para depressão profunda, uma ansiedade sem limites. Porque eu só pensava assim, no passado do que tinha acontecido e que eu precisava ficar boa logo para me voltar. Só que eu não vivi o agora que eu estou vivendo com você. Hoje eu consigo conversar com a Jussara e estar presente. Eu estou com você. Mesmo se eu tiver alguma coisa para fazer, eu consegui treinar a minha mente. Eu não me lembro do que eu tenho que fazer agora. Eu não penso no que passou. Estou contigo. Trabalhar a mente é maravilhoso. Eu aprendi, minha cabeça não é um computador. Eu não preciso guardar tudo. Eu preciso anotar. A nossa mente foi feita para criar, né? Para criar, para pensar. Então, assim, é muito interessante para aprender coisas novas. Só que, como eu te falei, é preciso ter vontade. E eu precisei tirar do fundo do peito a vontade. A vontade. Claro que eu tive que tomar alguns medicamentos na época. Eu tomei ansiolítico e tomei alguma coisa para conseguir dormir bem. Eu não aceitava o medicamento. Cheguei para a médica e falei assim, sabe aquele tabu de psiquiatra? Falei, ai meu Deus, eu não acredito que eu sou psiquiatra. Não acredito. Falei para a doutora, eu não tomei. Daí ela falou assim, você não tomou? Como que você não tomou? Existem substâncias aqui que o seu cérebro desgastou e precisa repor. Se você não tomar, você não vai ficar bem. Quando eu comecei a tomar, Jussara, eu tombava. Eu tombava porque, assim, eu não tomava medicamento. A não ser analgésico. A minha vida era de analgésico. Todos os dias era um analgésico para dormir. Eu tinha enxaqueca constante, né? E aí, nessa parte que entrou, que eu falei para você de Deus, eu resolvi tomar o medicamento. Quando deu 30 dias, eu não tomei mais. E aí, meu marido falou, você vai parar? Eu falei, sim, eu estou com Deus em mim. Eu vou treinar a minha mente e eu vou ficar boa. Tanto que eu me apaixonei quando eu conheci a terapia. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Já que eu não quero mais voltar para o hospital, eu não queria mais voltar para o hospital, né? Porque com muitos anos de profissão, Jussara, carregando muito peso, aqui no Brasil não é. Aqui alguns hospitais têm o guindaste, mas não é igual aí. Aqui, alguns, os que eu trabalhei não tinha. Então eu peguei muito peso na minha vida. Eu adquiri 2 hérnias de cervical, lombar, né? Assim, porque quando você tá na lida, você pega peso mesmo. A mulher guerreira não fica esperando o outro voltar. Eu tenho 1,5 m, mas eu carregava gente de 100 quilos, eu puxava, eu arrumava na cama, sabe? Então você pensa em 2 anos você fazendo um esforço desse. Eu rompi o tendão superficial do ombro, né? E desloquei o meu joelho, eu subia na cama, Jussara, pensa o cisco, subia em cima da cama para pegar uma coxa do paciente desse tamanho, dobrar para fazer o posicionamento para tratar, né? Para aspirar, sei lá. Assim, a gente se desdobrava e era maravilhoso. Por quê? Porque eu estava encantada, eu fazia o que eu amava, mas eu estava acabando com a minha saúde, né? E aí eu não queria voltar. Falei, não, vou trabalhar com terapia. E foi aí que deu certo, né? Graças a Deus. E tô aí até agora. Então, assim, hoje eu ajudo mulheres a se posicionar para perder o medo, Jussara. Por quê? Porque as pessoas ficam se escondendo atrás do diploma. Hoje eu atendo pessoas que são psicopedagogas, que trabalham com a mente e não conseguem controlar a ansiedade. Psicólogas que falam sobre a ansiedade, mas não conseguem trabalhar nelas mesmas. A própria insegurança de atender alguém. Somos seres humanos e todos precisamos de ajuda. Peraí, tô vendo um negócio aqui, desculpa. Quem é que pediu para entrar? Ah, saiu. Olha, eu tô assim, impactada com o que eu tô ouvindo, sabe, Silviane? Eu fico muito feliz, assim.
de ouvir histórias como a sua. Não dizendo que que é bonito sofrer, mas é bonito quando a pessoa escolhe, ela decide a mudar, a avançar. Entender que às vezes é tão simples, né? Um ato, quando ela reconhece, quando ela pede ajuda. Olha só como que você está hoje. Então, você pode agora, Silviane, se você quiser, aprofunda mais, deixa uma mensagem para as mulheres que, como você ouviu um dia, né? Você estava na live e você ouviu, foi uma bronca, né? Na verdade. Porque muitas vezes a gente vai alisando e parece que piora. Então, às vezes, a gente tem que ir firme mesmo. Bora, vamos parar com isso, chega, porque não, o mundo não foi feito para os fracos. E quando eu digo isso é porque eu sempre falo, né? Imagine, para quem crê, né? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus mora dentro de mim, mora dentro de você. Aquela mesma força que ressuscitou Jesus, ela está dentro de nós. E então, Silvia, eu vejo isso em você. Talvez muitas vezes você nem tinha consciência, por exemplo, você dizendo que é pequenininha, mas fazia força aí, pegava de 100 quilos. Por que você fazia isso? Será que era só mesmo a sua força? Eu acredito que não, porque ai de nós, se Deus não nos capacitar, ai de nós. E eu sempre falo isso. E muitas das vezes a gente nós temos tudo, que é o Espírito Santo que mora dentro de nós, e a gente rejeita, a gente não toma posse, e inconscientemente a gente escolhe sofrer, porque aquela narrativa, eu nasci assim, não tem mais jeito, parece até bonito, né? Que as pessoas lisam o cabelo e falam, tadinha da Jussara. Então, eu gostaria de encorajar as mulheres. Por favor. Então Né? eu tenho para Com dizer você, isso. É como o nosso cérebro, ele trabalha por impacto, foi o que aconteceu comigo. Eu precisei de um impacto para acordar. Por quê? Porque eu estava dormindo. Nós vivemos num ritmo hipnótico. As pessoas têm que parar de romantizar a mulher guerreira. Não tem nada de romântico aí. Não tem nada de romântico. Você precisa sim parar, respirar, olhar para você, ter um tempo de autocuidado. Né? Eu não sabia. Nossa, meus banhos assim eram rápidos. Eu não sabia nem o que era. Você falar de massagem para mim, nem pensar, né? Nem pensar. Eu cuidava, mas não cuidava de mim. Então, assim, sempre quando você vê alguém mais agressivo, aí vem a parte do autoconhecimento. Quando você vê algo em alguém que você não gostou, muitas vezes você está me vendo nessa live, você não gostou, saiba que inconscientemente tem alguma coisa sua que precisa ser trabalhada. Alguma coisa sua. Esse é o primeiro passo para a evolução. Você entender que quando você critica alguém, que não é para o bem dela, mas é uma crítica, por exemplo, eu não gostei da sua voz, eu não gostei da sua roupa, ou do lugar que você está, ou da maneira que você ficou, que você se portou. É uma autocrítica que a pessoa faz com ela mesma, inconscientemente. Então, assim, a vantagem de você ter um autoconhecimento é essa. Você sai do ritmo hipnótico e começa a enxergar as pessoas com outro olhar. E até você mesmo. Você começa a se enxergar de uma maneira diferente. O mais importante que eu falo, Deus está dentro de você. Então, o que é ser a imagem de Cristo? É parar de ficar criticando, é parar de ficar fazendo fofoca. Isso não agrega nada, sabe? É parar de ficar brigando. Por quê? Porque não resolve, gente. Não resolve. Sabe, você tem que olhar pra você. Às vezes a gente reclama, igual eu reclamava muito do meu marido, eu reclamava pra caramba mesmo. Só que o problema era eu. Quando eu comecei a transformar a mim, aí ele se transformou. Porque eu não enxergava isso. E isso as pessoas falam, porque não tem jeito, porque é orgulhoso, porque não sei o quê. Mas você sabe, você tá dando aquilo que você está precisando? Porque eu sempre quis ganhar flores, mas eu nunca falava que eu queria. Como que a pessoa ia adivinhar? Né? Como? É verdade. Um livro maravilhoso, As 5 Linguagens do Amor, fala sobre isso, né? Depois que eu li, eu comecei a entender o comportamento de cada um, né? Tem pessoas que passam por 1, 2, 3 casamentos e não sabem por que não dá certo. Isso é importante ver. Mas assim, hoje, como a gente está falando da mulher guerreira, é esse. Dá um sacode e deixa Deus agir em você. Porque Ele está querendo falar na sua mente.
Mas na mente agitada ele não direciona. O Espírito Santo não direciona com a sua mente agitada. Porque a sua mente mente para você. A sua mente, a gente põe culpa nela, né? A gente fala assim, tudo culpa da mente que foi programada, aquele disco. Coitada, ela só recebeu o que veio. Foi uma esponja. Ela pegou e continua replicando aí na sua vida. Você precisa fazer o quê? Usar a sua consciência que está sentadinha no sofá da sua mente, observando o que eu e a Jussara estamos falando agora e pensando em alguma coisa que você tem que fazer daqui a pouco. Não deixe ela dizer, você não é capaz, você é fraca, você não consegue. Jussara, todos os dias nós lutamos com nossos medos. Você deve ter insegurança. Se você tiver que falar com alguém que está num patamar mais alto que o seu, você vai sentir um frio na barriga. Será que eu vou dar conta? Será que vai? Entende? Só que vai ficar só, será? 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 Como você vai saber se você não pôr a cara e quebrar a cara? Ou se você for feliz? Ou se você tiver sucesso? Né? Como você vai saber se você não enfrentar o seu medo? E é assim que a gente aprende, é errando. Permita-se errar. Pare de querer ser perfeccionista. Eu só vou começar isso quando eu falar português corretíssimo. Eu só vou começar tal coisa quando a minha casa estiver brilhando, estiver linda, tiver um cenário maravilhoso para fazer aquela live, abrir a minha boca e falar de Deus. Deus está esperando você falar dele. Ele não está pedindo nada disso. Porque ele falou que você podia me procurar aqui e ali, lá e acolá. Você não vai me encontrar, porque eu estou dentro de você. Isso aí, você falou muito lindo. Deixa eu ler os comentários. Chegou agora. Cheguei na hora certa. Deixa eu ler aqui. Ai, sem dor. A Ingrid colocou assim, ó. Ei, Ingrid, maravilhosa. Ingrid é a coordenadora lá de Sorocaba. Silviane, você está em qual cidade mesmo? Sorocaba. Silviane, você está em Sorocaba, não me diga. Sim, estou em Sorocaba. Nós temos um núcleo aí em Sorocaba. Você está Eu sempre dou uma curtidinha lá. Não é curtidinha, não. Agora, ao vivo, a Ingrid, escuta aí. Ela está sendo convidada ao vivo para ir palestrar aí para vocês, aí em Sorocaba, aí pertinho. Eu vou te cobrar, viu, Silviane? Porque você tem um depoimento muito lindo, uma história de vida. Então, a Ingrid vai fazer contato com você. A Ingrid, você precisa de conhecer a Ingrid, Silviane. E depois você me conta. Tá bom assim? Eu queria, sabe o que, Jussara? Antes de encerrar essa live, deixar uma dica maravilhosa para as pessoas que têm problema com rejeição. Eu sei que tem pessoas que têm problema com rejeição e elas não conseguem nem se defender. Muitas vezes com parceiros narcisistas, mães narcisistas, algum parente ou até mesmo algum companheiro de trabalho. É um exercício maravilhoso, tá? A gente bom encerrar, a gente não vai encerrar com meditação, porque talvez o pessoal não esteja muito afim, né? Mas eu vou dizer. Quando alguém criticar você em qualquer lugar que você esteja, numa palestra que você estiver fazendo, no seu trabalho, e dizer, nossa, mas você estava falando muito fino, hein? Você já vai dizer assim, obrigado pela sua opinião. Quando você diz obrigado pela sua opinião, significa que é a opinião dele. Você não é obrigado a absorver a opinião. E se essa pessoa seguir falando com você, ainda te desmotivando, falando para você o seguinte, nossa, mas bem que você poderia ter trazido um conteúdo mais assim, né? Nossa, foi muito raso, não sei o que lá, né? Aí você vai falar assim, desculpa, eu não ouvi o que você falou. Ela vai ficar sem jeito. E aí ela vai falar, eu e minha boca grande. Entende? Você vai começar a desconcertar as pessoas. Então, são 5 passos para você fazer. Primeiro, você diz obrigado pela sua opinião. Depois, você diz desculpa, não ouvi o que você falou. Então, essa pessoa ela vai começar a entrar ali na vida dela, no mundinho dela. Se ela prosseguir falando para você, porque tem gente que enche o saco, viu? Conhece pessoas assim que atormentam até o final para tirar o outro do eixo. Né? Nossa, mas você deveria ter colocado uma roupa mais apresentável. Alguma coisa assim você vai dizer. Fala um pouquinho devagar, porque eu ainda, sabe, vai começando a deixar ela desconcertada. Eu ainda não consegui entender, eu tô tão ocupada aqui, né? E aí, ela prosseguindo, são 5 passos. Você vai dizer para ela assim, porque aí ela vai falar para você, né? Se a resposta dela for diferenciada, ainda te atinge, te magoe, viu? Você tá falando isso pra me magoar?
E aí ela pode te responder o seguinte: isso mesmo, eu não gosto de você. Eu quero que você se sinta mal. E aí você vai responder da seguinte forma para ela: são 5 passos, tá? Que pena que você está perdendo o seu tempo, porque isso não faz efeito para mim. Você está perdendo o seu tempo. Último passo que é maravilhoso. Sabia que a crítica que você está fazendo para mim é a crítica que você faz para você mesmo? Porque você não tem coragem de fazer um terço do que eu fiz. É bem assim. Eu digo porque passei por isso muito tempo. Sempre querendo dar o meu melhor e sempre alguém querendo me colocar para baixo. Usem esse exercício. Vai ficar gravado, né, Jussara? Aí a pessoa pode dar uma olhadinha Essa lá live vai ser e gravada. usar. E eu quero complementar, parabéns, viu, Silviane? Tem uma tática que eu uso, e eu uso há muito tempo, né? Também serve não só para crítica, ou você está numa situação de caos. Vamos dizer que você está num ambiente ali, ou a pessoa também está te agredindo verbalmente, quer seja com olhar, ou uma reunião tensa. Eu continuo olhando para você, continuo olhando, mas eu mentalmente me ausento, mas por questão de segundo, pensando em algo que eu amo, positivo. Então, eu continuo olhando, me ausento e volto. Me ausento e volto. Até o ambiente melhorar. Ou eu estar preparada. Então, por exemplo, eu me ausento e vou onde meu filho está na escola, lembro dele com alegria. Ai, meu filho está bem lá na escola. Volto. E a pessoa que está ao lado, ela está em outra vibe ali. Então, é uma dica que eu dou também que me ajuda muito, sabe? Em reuniões tensas, quando eu não quero entrar naquela vibe, eu me ausento mentalmente, volto. Continuo ali, todo mundo pensa que eu estou ali. Eu não estou, só meu corpo que está. A outra dica que eu dou, a Jussara, não como profissional, é minha, pessoal, é o seguinte. Um pouco do que a Silviane falou. Se a Silviane me perguntar algo que eu não gostaria de responder, eu continuo olhando para você. E isso até acho um pouquinho pior, porque a pessoa fica desconcertada, né? E eu faço isso no meu dia a dia. Você me fez um comentário ou me perguntou algo que eu não quero responder, bem, eu penso, eu não quero mentir, nem quero ofendê-la. Então eu te olho. A pessoa, opa, ela se desconcerta e sai. E a segunda opção também, eu troco de assunto. Então, quer ver? Perguntar, Jussara, qual é a sua idade? Eu falo, olha, menina, como eu gosto de bolo de chocolate. A pessoa, como assim? Eu estou perguntando a idade dela, ela fala que gosta de bolo, então a pessoa acha assim, ficou tão fora que a pessoa não tem coragem de voltar e me perguntar. Então, geralmente, eu uso umas táticas assim que dá muito certo também. Por quê? Na nossa vida, a gente tem duas opções, algumas, né? Mas no dia a dia, né, Silviane? Ou você vive em função da opinião do outro, ou você acredita em quem você é, com todas as suas limitações. Por quê? A abençoada que está te criticando só tem uma diferença de você. Ela comete um pecado diferente que o seu, apenas isso. Ela tem pecados como você, a única diferença é que naquele quesito é diferente. Então, por que nós vamos criticar? Eu critico a Silviane porque, de repente, naquele momento eu não estou cometendo o erro dela, mas eu tenho também. Então, eu não tenho nenhuma autoridade de criticar ou avaliar ninguém. A palavra de Deus mesmo diz o quê? Que a nossa justiça é o quê? É trapo de imundícia. Eu não sei se a galera que sabe o que é trapo de imundícia, se alguém souber, fala aí, porque eu explico. Acho que a Negromonte, ela sabe que ela está fazendo... acho que a Cris sabe. Você sabe, Cris, o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia, na época, era aquilo que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. Então, elas usavam aquilo ali. Imagine. E naquela época, a mulher, quando ela menstruava, ela era considerada imunda, né? Naquela época. Então, galera, queridas, maravilhosas, não critica, não. Não critica, não. Não julgue, não. A sua coleguinha, a sua irmãzinha só tem um defeito diferente que o seu. Não faça isso. Então, algumas estratégias aí que a Silvia deu é maravilhosa, mas também essa
da viagem, vocês mergulhem. Ou viagem ou mergulhem. Dá uma volta de 30 segundos e volta. Aí você volta com cara de paisagem linda, olhando para a pessoa, e a pessoa, de repente, já se acalmou, tá achando que você não é bem da cabeça. Muitas pessoas falam, oh, ela é meio doidinha, ela é voadinha. Sou não, querida. Muita gente brinca que às vezes a gente se faz para viver. Sou não, eu só penso que a estratégia de vida que eu tenho, assim como você, Silviana, encerrando, eu tive uma infância difícil, uma vida, porém nunca me vitimizei, nem digo que eu sou guerreira, nem sou batalhadora. Eu sou uma mulher que até hoje eu sou proativa, tenho visão de futuro, tenho vontade de viver, e os meus erros eu não concordo, não aceito, e quero muito melhorar a cada dia. Então é muito importante que você que erra, todos nós erramos, tenha consciência. O que eu posso fazer para melhorar, para me tornar uma mulher melhor, um ser humano melhor? É criticando o outro? Não, é se autoavaliando, não é avaliando o outro. Então, Silviane, eu quero muito agradecer você pelo seu tempo aqui. Quero fazer novas lives, ter você perto. E, novamente, está convidadíssima para visitar o Polo aí em Sorocaba e dar seu depoimento. Aquelas mulheres lá vão amar te receber, tá? E eu vou ficar muito feliz. Tá, querida? Vai ser uma honra, gratidão. E o meu troféu de guerreira já entreguei faz muito tempo, não quero. Não quero, não me pertence. Nem batalhadora, não me pertence. Nem batalhadora, não. Nem pensar. Hoje, né, de uns anos para aprendi a dizer não. O não dói. O não dói no começo, sabe? Você sente um frio na barriga, um gelo. Só que você não fica com raiva depois de ter assumido tantos compromissos e ter se anulado, né? Então, assim, aprender a dizer não é vida. Diga não sorrindo. Eu sempre digo para as meninas, fale não sorrindo. Dá um sorriso. A Ingrid aqui colocou o seguinte, não existe certo absoluto. Cada indivíduo tem seus valores e os seus acertos. Se conseguirmos entender o certo do outro, tudo seria mais leve. Isso aí é focar no positivo. Todo mundo ele tem um lado negativo, positivo. O problema é que a gente só olha os erros. Então, Silvia, eu estou aqui apresentando você em público, a Ingrid. Você vai entender, não vou falar agora, o porquê que eu estou querendo que você a conheça. Você vai ficar impactada com a Ingrid, tá? Ingrid, busca ela no Instagram, manda um direct, já agenda com ela, tá, Ingrid? A Ingrid é coordenadora aí em Sorocaba. Ela é uma pérola do café. Tá, Ingrid? Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada quem acompanhou essa live, quem vai assistir essa live depois. Você não consegue sozinha? Busca um profissional. Aqui está o Instagram da Silvia, aqui ó, no canto esquerdo. Sobe lá, marca, segue ela, conheça o trabalho dela, porque além de profissional, é um ser humano incrível que eu estou tendo o prazer de conhecer. Tá bom? Obrigada, você também. E antes de vir para cá, a afirmação que eu fiz, que é poderosíssima, é eu sou suficiente. Por quê? Porque a gente sempre tem uma pulga atrás da orelha. Como eu ainda tenho que controlar minha oralidade por falar bastante, e ainda eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sei, eu não sou profissional das lives em quem sabe estruturar um começo, meio e fim. Eu falo com o meu coração. Eu peço que o Espírito me use e use para que seja para o bem e que alguém absorva aquele conteúdo que eu estou passando. Mas eu repetia para mim, eu sou suficiente, porque o eu sou é o Deus em mim. E ele agindo não tem erro, gente. Só deixa ele agir em você. Exato. Parabéns, viu? Uma honra, Silviane, uma honra. Muito obrigado por ter aceito. E tem gente já escrevendo aqui, eu sou suficiente. Isso aí, parabéns. Agradecendo a todos que passaram por aqui. Um beijo no coração e até na próxima segunda-feira. Um beijo, viu, Silviane? Obrigada, gratidão. Eu que agradeço também. Um beijo para você, querida. Tá?